Milionário árabe ajuda mulher abandonada com gemeios no meio da autoestrada. E 2 dias depois, um homem de terno parou na sua casa. A noite caía rapidamente sobre a estrada deserta, enquanto Helena Mendes apertava contra o peito sua filha Sofia, de 8 anos, que dormia exausta após horas de caminhada. Ao seu lado, Pedro, seu filho de 5 anos, arrastava os pequenos pés, lutando contra o sono e o cansaço. O suor escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas que ela tentava conter, para não assustar ainda mais as crianças. Há algumas horas, seu mundo havia desmoronado completamente. Ricardo, seu marido, após uma discussão acalorada dentro do carro, havia partido, deixando-a com as 2 crianças na beira da estrada, levando consigo todas as malas e pertences da família. O celular de Helena estava sem bateria e não havia sinal de civilização por quilômetros. "Mamãe, ainda falta muito?" perguntou Pedro, sua voz infantil carregada de exaustão. Helena engoliu em seco, tentando manter a compostura. "Não, meu amor, logo vamos encontrar ajuda", respondeu, rezando silenciosamente para que suas palavras se tornassem verdade. O vento frio do interior de São Paulo cortava sua pele, fazendo-a apertar mais o casaco fino que vestia. As luzes dos poucos carros que passavam pela estrada iluminavam momentaneamente seus rostos, mas ninguém parava para ajudar uma mulher sozinha com 2 crianças àquela hora da noite. Enquanto caminhava, as memórias dos últimos anos invadiam sua mente como flashbacks dolorosos. Helena havia sido uma estudante brilhante de direito, com um futuro promissor pela frente. Mas então conheceu Ricardo, que inicialmente pareceu ser o homem de seus sonhos. O namoro foi rápido e intenso, e logo veio o casamento, seguido pelo nascimento de Sofia. A faculdade foi ficando para trás, assim como seus sonhos de carreira, enquanto Ricardo se tornava cada vez mais controlador e abusivo. Pedro nasceu 3 anos depois de Sofia, e Helena permaneceu no relacionamento, convencida de que as crianças precisavam do pai. Agora, olhando para trás, percebia quanto tempo havia perdido tentando salvar algo que estava condenado desde o início. Uma placa à beira da estrada indicava que a próxima cidade estava a 15 quilômetros. Helena sentiu o desespero crescer em seu peito. Como chegaria até lá com 2 crianças exaustas? Não havia dinheiro em sua bolsa, além de algumas moedas, e seu cartão de crédito estava com Ricardo, que controlava todas as finanças da família. "Mamãe, estou com sede", murmurou Sofia, acordando momentaneamente. Helena beijou a testa da filha, sentindo-se impotente por não poder providenciar nem mesmo água para suas crianças. A última garrafa que tinham havia acabado há 1 hora. O som de um grilo próximo fez Pedro se sobressaltar, agarrando-se à perna da mãe. Helena tentou acalmá-lo, mas seu próprio coração estava disparado. A escuridão ao redor parecia engoli-los, e os sons noturnos da estrada apenas aumentavam sua ansiedade. Enquanto caminhavam, Helena começou a cantar baixinho uma canção de ninar, que sua avó costumava cantar para ela. A melodia suave acalmou um pouco as crianças, mas também trouxe lágrimas aos seus olhos ao lembrar-se de sua família. Seus pais haviam falecido em um acidente anos atrás, e sua única irmã morava no exterior. Estava completamente sozinha nesta batalha. Um barulho de motor ao longe chamou sua atenção. Diferentes dos outros carros que haviam passado, este parecia estar diminuindo a velocidade. Helena apertou as crianças contra si, dividida entre o medo e a esperança de que finalmente pudesse encontrar ajuda. As luzes de um veículo luxuoso iluminaram a estrada, revelando sua silhueta solitária com as 2 crianças. O carro começou a reduzir a velocidade e Helena sentiu seu coração acelerar. Anos de relacionamento abusivo a haviam ensinado a desconfiar, mas sua situação desesperadora não lhe deixava muitas opções. O veículo parou completamente alguns metros à frente, e Helena viu uma figura imponente descer do banco de trás. Era um homem alto, vestindo roupas elegantes e com um porte que emanava autoridade. Mesmo na penumbra da noite, ela podia distinguir seus traços marcantes e um olhar penetrante que parecia avaliar a situação com cautela. "A senhora precisa de ajuda?",
perguntou ele, sua voz grave carregando um leve sotaque que Helena não conseguiu identificar imediatamente. Antes que pudesse responder, Pedro começou a chorar, assustado com a presença do estranho, e Sofia se agarrou ainda mais forte ao pescoço da mãe. O homem manteve uma distância respeitosa, percebendo o medo nos olhos das crianças. Sua postura, embora imponente, tinha algo de gentil que Helena não conseguia explicar. Ele se apresentou como Khalil Al-Rahman, um empresário que estava retornando de uma reunião de negócios. Não é seguro estar na estrada a esta hora, especialmente com crianças, disse ele, seu olhar revelando uma preocupação genuína. Helena hesitou, anos de desconfiança a fazendo ponderar cada palavra que diria. Mas o choro baixinho de Pedro e o tremor de Sofia em seus braços a lembraram de sua situação desesperadora. Meu marido nos deixou aqui. Ela finalmente admitiu a voz embargada. Estamos tentando chegar à próxima cidade, mas é mais longe do que imaginei. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de vergonha e medo. Khalil franziu o senho, e por um momento seu rosto demonstrou uma emoção que Helena não conseguiu decifrar. Seria raiva? Tristeza? Tão rapidamente quanto apareceu, a expressão se dissipou, dando lugar a uma máscara de serenidade profissional. Posso oferecer abrigo em minha residência, disse ele, fazendo um gesto em direção ao carro. Está a apenas alguns quilômetros daqui, e há quartos suficientes para você e as crianças descansarem adequadamente. Helena sentiu seu coração acelerar. A oferta era tentadora. As crianças estavam exaustas, com fome e sede, mas aceitar a ajuda de um estranho. Suas experiências passadas gritavam para que recusasse, para que continuasse caminhando. Como se lesse seus pensamentos, Khalil acrescentou. Entendo sua hesitação, senhora. Helena, ela completou automaticamente. Helena Mendes. Senhora Mendes, ele continuou. Posso garantir que minha residência conta com uma equipe completa de funcionários, incluindo uma governanta que poderá acompanhá-la o tempo todo. Não precisa confiar em mim, mas peço que confie em sua intuição sobre o que é melhor para seus filhos neste momento. Suas palavras tocaram algo profundo em Helena. Pela primeira vez naquela noite terrível, alguém demonstrava preocupação real com seu bem-estar e o de seus filhos, sem julgar sua situação. O motorista do carro, um senhor de cabelos grisalhos, saiu e abriu a porta traseira, revelando o interior luxuoso do veículo. Sofia levantou a cabeça do ombro da mãe, seus olhos arregalados diante do carro que parecia saído de um conto de fadas. Mamãe, sussurrou Pedro, puxando sua manga, estou com muito sono. Foi esse pequeno pedido que finalmente fez Helena tomar sua decisão. Assentindo levemente, ela permitiu que o motorista as guiasse até o carro. Khalil manteve-se afastado, dando-lhes espaço e privacidade. Durante o trajeto, Helena observou a paisagem mudar gradualmente. A estrada deserta deu lugar a uma área mais desenvolvida, com muros altos e portões elaborados. Finalmente o carro parou diante de um portão majestoso, que se abriu silenciosamente, para revelar uma propriedade que fez Sofia soltar uma exclamação de surpresa. A residência era uma mistura impressionante de arquitetura moderna e tradicional, árabe, com jardins meticulosamente cuidados e iluminação que realçava cada detalhe da construção. Helena se sentiu ainda mais deslocada em suas roupas simples e amarrotadas. Na entrada principal, uma senhora de meia-idade os aguardava. Seu rosto tinha linhas de experiência, mas seus olhos eram gentis e acolhedores. Bem-vindos, disse ela, apresentando-se como Amira, a governanta. Preparei quartos para vocês e um lanche leve, caso estejam com fome. Khalil fez um gesto em direção à governanta. Amira cuidará de vocês. Sintam-se à vontade para descansar e se recuperar pelo tempo que precisarem. Seu olhar encontrou o de Helena brevemente, e ela percebeu uma profunda melancolia escondida em seus olhos escuros. Enquanto Amira os guiava pelos corredores decorados com tapeçarias elaboradas e obras de arte impressionantes, Helena não pôde deixar de notar como Khalil permaneceu distante, quase como uma sombra silenciosa, observando sua chegada. Havia algo em seu comportamento que sugeria mais do que apenas cortesia.
talvez um entendimento profundo do sofrimento alheio. Os quartos preparados eram espaçosos e luxuosos, com camas macias que pareciam nuvens aos olhos das crianças exaustas. Amira ajudou Helena a acomodar Sofia e Pedro, que adormeceram quase instantaneamente, assim que suas cabeças tocaram os travesseiros. Na manhã seguinte, Helena acordou desorientada, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto que Amira havia preparado era maior que seu antigo apartamento inteiro, decorado com detalhes em dourado e mobília que parecia ter saído de um palácio das 1001 noites. Sofia e Pedro ainda dormiam profundamente na cama ao lado, suas expressões finalmente serenas após a noite traumática. Helena se aproximou da janela e abriu as cortinas de seda, revelando uma vista deslumbrante dos jardins da mansão. Fontes ornamentadas decoravam os caminhos entre canteiros de flores exóticas e pavilhões elegantes pontilhavam a paisagem verdejante. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Amira, trazendo uma bandeja com café da manhã. "Bom dia, senhora Helena", cumprimentou a governanta com um sorriso caloroso. "Espero que tenham conseguido descansar." Enquanto as crianças acordavam com o aroma de pães frescos e chocolate quente, Helena notou algo peculiar no comportamento de Amira. A governanta arrumava o quarto com eficiência, mas seus olhos ocasionalmente se detinham em uma fotografia na parede. Um retrato de uma jovem mulher com um bebê nos braços, parcialmente escondido por uma tapeçaria. "O Sr. Al-Rahman pediu para informá-la que podem ficar o tempo necessário para se reorganizarem", disse Amira, sua voz suave carregando um tom de compreensão que ia além da cordialidade profissional. Ele também deixou um cartão de crédito para eventuais necessidades, já que... Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Imagino que seu marido tenha levado seus recursos." Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, mas Amira rapidamente acrescentou: "Não se preocupe, querida. Às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam aos destinos mais extraordinários." Ao longo do dia, Helena explorou a mansão com as crianças, sempre acompanhada por Amira. Cada cômodo revelava mais sobre o misterioso dono da casa. Uma biblioteca impressionante com livros em diversos idiomas, uma sala de música com um piano, de cauda solitário, e escritórios que misturavam tecnologia moderna com antiguidades valiosas. Foi em um desses momentos de exploração que Sofia, curiosa como toda criança de 8 anos, fez uma descoberta intrigante. Em um corredor menos frequentado, havia uma porta entreaberta. Dentro, um quarto perfeitamente preservado, decorado como um berçário, permanecia intocado como se esperasse por alguém que nunca chegaria. "Senhora Helena", Amira apareceu rapidamente, fechando a porta com gentileza, mas firmeza. Seu rosto normalmente sereno estava pálido. "Algumas áreas da casa são privadas", explicou ela, guiando-os de volta aos espaços principais. Durante o almoço, servido em uma varanda com vista para os jardins, Helena observou Khalil caminhando sozinho entre as roseiras. Sua figura solitária carregava um peso invisível, e por um momento ela o viu parar diante de um balanço de jardim, seu olhar perdido em memórias distantes. "Ele nem sempre foi assim", comentou Amira, seguindo o olhar de Helena. "Houve um tempo em que esta casa era cheia de música e risos." A governanta pausou, como se decidindo quanto poderia revelar. "O Sr. Al-Rahman é um homem bom, mas carrega muitas dores. Assim como você, ele conhece o peso da perda." Pedro, alheio à conversa dos adultos, brincava com seus novos carrinhos, presentes que haviam aparecido misteriosamente em seu quarto. Sofia, por outro lado, observava tudo com olhos atentos, absorvendo cada detalhe deste novo mundo em que se encontravam. À tarde, enquanto as crianças descansavam, Helena encontrou uma pequena agenda em sua bolsa, a única coisa além de documentos que conseguira trazer consigo. Nas últimas páginas, havia números de telefone de antigas colegas da faculdade de Direito. Seu coração acelerou ao pensar na vida que havia abandonado, nos sonhos que havia enterrado. "Temos um escritório com computador e telefone que pode usar", ofereceu Amira, como se lesse seus pensamentos.
e há uma excelente escola para as crianças no bairro, se decidir ficar por mais tempo. A menção de ficar fez Helena perceber que precisava tomar decisões. Não poderia viver da caridade de um estranho indefinidamente, por mais gentil que ele fosse. Precisava encontrar um trabalho, um lugar para morar, reconstruir sua vida do zero. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Helena caminhou até a varanda de seu quarto. O ar estava perfumado com jasmim, e a lua cheia banhava os jardins com uma luz prateada. Do andar de baixo, ouviu o som suave de um piano, uma melodia triste e solitária que parecia carregar todas as histórias não contadas daquela casa. Após uma semana na mansão de Khalil, Helena começou a estabelecer uma rotina. As manhãs eram dedicadas a procurar emprego online e fazer ligações, enquanto as tardes eram preenchidas com as risadas das crianças, que pareciam florescer naquele ambiente mágico. Sofia havia se apaixonado pelo jardim de rosas, enquanto Pedro passava horas brincando perto da fonte com seus carrinhos novos. Foi durante uma dessas manhãs que Helena recebeu sua primeira oportunidade real. Um pequeno restaurante no centro da cidade procurava uma assistente administrativa. O salário não era alto, mas seria um começo, uma chance de recuperar sua independência. Posso cuidar das crianças enquanto você trabalha, ofereceu Amira, que aos poucos se tornava mais que uma governanta, era uma confidente, uma amiga. Elas já são como netos para mim. Naquela tarde, enquanto se preparava para a entrevista, Helena observou seu reflexo no espelho. Usava um conjunto empresarial simples que havia encontrado em seu quarto, mais um presente anônimo que suspeitava ser obra de Amira. Seus olhos, antes sempre marcados pelo medo, agora brilhavam com uma determinação renovada. No corredor, encontrou Khalil saindo de seu escritório. Nos últimos dias, seus encontros haviam sido breves, mas carregados de uma tensão indefinível. Ele sempre perguntava sobre seu bem-estar e o das crianças, mas mantinha uma distância calculada, como se temesse se aproximar demais. "Vai sair?" perguntou ele, seu olhar rapidamente avaliando sua aparência formal. "Sim, tenho uma entrevista de emprego", respondeu Helena, sentindo uma súbita necessidade de explicar. "Não posso depender de sua generosidade para sempre." Algo passou pelos olhos de Khalil. Seria admiração? Mas antes que pudesse identificar, Mohammed, seu assistente pessoal, apareceu com uma expressão preocupada. "Senhor Al-Rahman, sua prima Soraya está ao telefone. Ela insiste em falar sobre aquele assunto." Helena notou como os ombros de Khalil se tensionaram instantaneamente. Ele se despediu com um aceno breve e desapareceu em seu escritório, deixando no ar um mistério que só aumentava. A entrevista no restaurante foi surpreendentemente bem-sucedida. O proprietário, Sr. José, um senhor português de sorriso gentil, ficou impressionado com seu conhecimento de inglês e sua experiência anterior em administração, habilidades que Helena havia desenvolvido durante a faculdade de Direito. Ao retornar à mansão, Helena encontrou Sofia sentada na escada principal, um desenho em suas mãos. "Mamãe, olha o que eu fiz!" exclamou a menina, mostrando um retrato da família. Ela, Pedro, Helena e, surpreendentemente, Khalil ao fundo, próximo a uma figura pequena que parecia um bebê. "Querida, por que desenhou o Sr. Al-Rahman com um bebê?" perguntou Helena intrigada. "Vi uma foto dele assim no quarto fechado", respondeu Sofia inocentemente. "Ele parecia feliz na foto, diferente de agora." Antes que Helena pudesse questionar mais, ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A porta estava entreaberta e ela não pôde evitar ouvir fragmentos da discussão. "Você não pode continuar se punindo pelo que aconteceu, Khalil", dizia uma voz feminina em árabe, que Helena conseguia entender parcialmente, graças às suas aulas de idiomas na faculdade. "Abrigar essa família não vai trazer Amira de volta." "Não mencione o nome dela." A voz de Khalil soou embargada. "Você não entende, Soraya. Não pude salvar minha filha naquela noite, mas talvez..." A conversa foi interrompida pelo som de portas se fechando e Helena rapidamente guiou Sofia para longe dali, seu coração batendo acelerado com a revelação. Acidental. O mistério do quarto fechado
A tristeza nos olhos de Khalil, tudo começava a fazer sentido. Durante o jantar, servido na elegante sala de refeições, Helena observou como Khalil interagia com Pedro, ajudando-o a cortar a carne com uma paciência que revelava familiaridade com crianças. Seus olhos ocasionalmente se perdiam, como se visse outra criança sentada àquela mesa. Mais tarde, após colocar as crianças para dormir, Helena encontrou Amira no jardim, regando as rosas sob a luz do crepúsculo. A pequena Amira adorava rosas, comentou a governanta suavemente, pegando Helena de surpresa. A filha do Sr. Khalil, explicou ela, vendo a confusão no rosto de Helena. Eu a conheci quando era apenas um bebê. Ela tinha os mesmos olhos do pai, profundos e expressivos. O pequeno restaurante do Sr. José rapidamente se tornou um refúgio para Helena. Durante o dia, ela se dedicava a organizar planilhas, atender clientes e aprender os segredos da culinária portuguesa. O cheiro de bacalhau e azeite impregnava o ar, misturando-se às conversas animadas dos clientes regulares que começavam a conhecê-la pelo nome. Você tem jeito para os negócios, comentou o Sr. José uma tarde, observando como ela habilmente resolvia um problema com um fornecedor. Me lembra minha filha, que agora é advogada em Lisboa. A menção à advocacia fez o coração de Helena apertar. Naquela mesma noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela se permitiu vasculhar suas antigas anotações da faculdade, guardadas cuidadosamente em sua bolsa. Os sonhos de se tornar advogada pareciam agora tão distantes quanto as estrelas, que brilhavam no céu noturno do jardim. Foi durante uma dessas noites de estudo solitário que Khalil a encontrou na biblioteca da mansão. Ele parou na porta, surpreso ao vê-la cercada por livros jurídicos que havia descoberto nas estantes. Não sabia que se interessava por direito, comentou ele, quebrando o silêncio. Helena hesitou antes de responder. Eu estava no 3º ano da faculdade quando conheci Ricardo. Tinha tantos planos. Algo no olhar de Khalil mudou. Uma compreensão silenciosa passando entre eles. Ele se aproximou examinando os livros sobre a mesa. Sabe, minha empresa tem um departamento jurídico excelente, disse ele casualmente. Posso apresentá-la a alguns advogados, se quiser retomar seus estudos. O coração de Helena acelerou com a possibilidade. Mas antes que pudesse responder, foram interrompidos por Mohammed, que entrou apressadamente na biblioteca. Senhor Al-Rahman, perdoe a intromissão, mas há rumores circulando na imprensa. Algumas fotos suas com a família da senhora Helena vazaram nas redes sociais. O rosto de Khalil endureceu instantaneamente. Helena sentiu o peso das implicações. Sua presença estava causando problemas para seu benfeitor. Nos dias seguintes, a tensão na mansão aumentou. Carros de reportagem começaram a rondar os portões, e Helena ouvia sussurros dos funcionários sobre telefonemas agressivos de membros da família de Khalil. Em seu trabalho, as fofocas também começaram a circular. Clientes cochichavam e apontavam quando a reconheciam das fotos publicadas em tabloides. A americana que enfeitiçou o sheik, diziam, embora Helena fosse tão brasileira quanto a feijoada, que o Sr. José havia incluído no cardápio em sua homenagem. Sofia, sempre sensível, começou a fazer perguntas difíceis. Mamãe, por que aquelas pessoas ficam tirando fotos da gente? Por que dizem que não deveríamos morar aqui? Pedro, por outro lado, parecia florescer apesar da situação. Ele havia desenvolvido uma ligação especial com Khalil, que frequentemente o encontrava brincando no jardim e se juntava às suas aventuras imaginárias com carrinhos e aviões de brinquedo. Amira se tornava cada vez mais protetora, como uma leoa defendendo seus filhotes. Não dê ouvidos a esses abutres, dizia ela a Helena. Eles não sabem nada sobre família, sobre amor verdadeiro. Uma tarde particularmente difícil, Helena encontrou uma carta em sua mesa no restaurante. Era de Ricardo. Suas mãos tremeram ao abrir o envelope, e as palavras nele contidas fizeram seu sangue gelar. Sei onde você está, dizia a carta. Vi as fotos. Acha mesmo que pode criar meus filhos na casa de um árabe? Vou lutar pela guarda deles e dessa vez você não tem como se esconder. Naquela noite, quando retornou à mansão,
Helena encontrou Kalil em seu escritório, parecendo mais cansado do que nunca. Ele estava ao telefone, falando em árabe rapidamente, mas ao vê-la, encerrou a ligação. Helena, disse ele usando seu primeiro nome pela primeira vez, precisamos conversar. A situação está se complicando e temo pela sua segurança e a das crianças. Foi nesse momento que Amira entrou apressadamente no escritório, seu rosto normalmente calmo marcado pela preocupação. Senhor, a prima Soraya está aqui, e ela trouxe o conselho de família. O conselho de família Al-Rahman se reuniu na suntuosa sala de estar principal da mansão. Homens e mulheres vestidos elegantemente ocupavam os sofás de veludo, seus olhares alternando entre curiosidade e desaprovação quando Helena entrou no ambiente. Soraya, uma mulher elegante em seus 40 anos, levantou-se primeiro. Seu rosto, bonito, carregava traços familiares que lembravam Kalil, mas seus olhos não possuíam a mesma gentileza. Primo, começou ela em inglês, claramente para que Helena entendesse. O conselho está preocupado com os últimos acontecimentos. Sua reputação, os negócios da família. Minha vida pessoal não é assunto do conselho, interrompeu Kalil, sua voz firme mas controlada. Um dos homens mais velhos, que Helena depois descobriria ser o tio mais respeitado de Kalil, levantou-se, apoiado em sua bengala. Seu pai construiu este império do nada, Kalil. Não podemos permitir que seja destruído por impulsos. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Antes que pudesse se defender, outra voz soou da porta. Era Amira. Com licença, disse a governanta entrando com uma bandeja de chá. Sua presença, normalmente discreta, agora emanava uma autoridade surpreendente. Talvez o conselho gostaria de saber que foi graças a uma estranha que o Sr. Kalil voltou a sorrir depois de tanto tempo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Soraya foi a primeira a quebrá-lo. Não ouse comparar esta aventureira com minha querida prima. Sabemos bem como terminou da última vez que Kalil tentou salvar alguém. Chega! A voz de Kalil trovejou pela sala. Helena e seus filhos estão sob minha proteção. Esta discussão está encerrada. Mais tarde, naquela mesma noite, Helena encontrou Kalil em seu lugar favorito no jardim, próximo ao balanço, onde costumava brincar com Pedro. Sua postura revelava o peso das expectativas familiares. Sinto muito, disse ela suavemente. Não queria causar problemas para você e sua família. Kalil virou-se para encará-la, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você não causou problema algum, Helena. Na verdade, você trouxe vida de volta a esta casa. Foi então que ele começou a contar sua história. Anos atrás, sua esposa havia partido, levando sua filha pequena, Amira. Em uma noite de tempestade, um acidente mudou tudo. Sua ex-esposa sobreviveu, mas sua filha... Depois disso, me fechei para o mundo, confessou ele. Até que vi você e seus filhos naquela estrada. Algo em seus olhos, na forma como protegia suas crianças, me fez lembrar que ainda existe bondade no mundo. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por isso, o quarto... Sim, ele confirmou. Não consegui mudar nada desde aquela noite. Mas ver Sofia brincando no jardim, ouvir as risadas de Pedro, pela primeira vez em anos, aquele quarto não parece mais uma prisão de memórias. Um movimento na casa chamou a atenção de Helena. Através da janela da biblioteca, podia ver Sofia concentrada em seus deveres de casa, enquanto Pedro brincava, com seus carrinhos no tapete. Amira estava com eles, sua presença protetora e amorosa como sempre. Kalil, Helena começou reunindo coragem. Recebi uma carta de Ricardo hoje. Ele está ameaçando tirar as crianças de mim. O rosto de Kalil endureceu. Não vou permitir que ele machuque você ou as crianças novamente. Tenho os melhores advogados do país e eles... Sua fala foi interrompida por gritos vindos da casa. Era Sofia, correndo em sua direção com um papel na mão. Tio Kalil, mamãe, olhem o que eu desenhei, exclamou ela, estendendo um desenho, onde todos, Helena, as crianças, Kalil e Amira, estavam de mãos dadas em frente à mansão. No canto do papel, uma pequena figura angelical sorria para o grupo.
É a Amira pequena, explicou Sofia com a inocência das crianças. A governanta me contou sobre ela. Agora ela é nosso anjinho da guarda. Helena viu os olhos de Khalil se encherem de lágrimas contidas e, sem pensar, estendeu a mão para segurar a dele. O toque era quente, reconfortante, como se suas almas, quebradas, encontrassem cura uma na outra. A notificação judicial chegou numa manhã de segunda-feira. Helena estava no restaurante quando Mohamed apareceu, o envelope oficial em suas mãos. Ricardo estava mesmo cumprindo sua ameaça. Havia entrado com um pedido de guarda das crianças, alegando que ela estava vivendo em condições moralmente questionáveis com um estrangeiro. Não se preocupe, disse Mohamed, sua voz transmitindo uma calma profissional. O senhor Al-Rahman já acionou nossa equipe jurídica. A doutora Beatriz Santos está a caminho da mansão para conversar com você. Ao retornar à mansão naquela tarde, Helena encontrou uma mulher elegante de meia-idade aguardando na biblioteca. Doutora Beatriz tinha um ar maternal, mas seus olhos afiados revelavam uma mente perspicaz. Senhora Helena, começou ela após as apresentações, li seu caso com atenção. Seu ex-marido não tem base legal para suas alegações, mas precisamos nos preparar adequadamente. Foi durante essa conversa que Helena finalmente compartilhou toda a sua história. Os anos de manipulação psicológica, como Ricardo a isolou da família e amigos, como a fez abandonar a faculdade. Suas mãos tremiam ao mostrar as antigas mensagens ameaçadoras que havia guardado. Isso é ouro, murmurou. Doutora Beatriz examinando as evidências. E tem mais uma coisa a nosso favor. Soube que você está retomando seus estudos de direito. Helena assentiu surpresa. Khalil, que havia entrado silenciosamente na biblioteca, sorriu. Providenciei sua matrícula na faculdade, revelou ele. Você é brilhante demais para deixar seu sonho morrer. Naquele momento, algo mudou no olhar que trocaram. Não era mais apenas gratidão ou amizade. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Os dias seguintes foram intensos. Entre o trabalho no restaurante, as aulas noturnas de direito e os preparativos para a batalha judicial, Helena mal tinha tempo para respirar. Mas nas pequenas pausas, nos momentos de quietude, ela percebia como sua vida havia se transformado. Sofia havia começado a ter aulas de piano, suas pequenas mãos deslizando pelas teclas do grande piano de cauda, que antes permanecia silencioso. Pedro, cada vez mais próximo de Khalil, o seguia como uma pequena sombra pelos jardins, fazendo perguntas intermináveis sobre as flores e os pássaros. Uma tarde, enquanto observava Khalil ensinando Pedro a plantar sementes de girassol, Amira se aproximou de Helena. Sabe, começou a governanta, seu olhar distante, nos meus 40 anos servindo esta família, nunca vi o senhor Khalil tão em paz. É como se vocês três fossem as peças que faltavam neste quebra-cabeça. Helena sentiu seu coração acelerar. Mas sua família nunca aceitará. A família, interrompeu Amira com um sorriso sábio, terá que aceitar que o coração tem razões que a razão desconhece. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Helena encontrou Khalil na biblioteca. Ele estava debruçado sobre documentos antigos, fotografias espalhadas sobre a mesa. São as últimas fotos que tenho dela, disse ele suavemente, mostrando imagens de uma bebê sorridente. Amira tinha os olhos da mãe, mas o sorriso diziam que era igual ao meu. Helena sentou-se ao seu lado, seus dedos roçando levemente os dele ao pegar uma das fotos. Ela era linda, sussurrou. Sabe, continuou Khalil, sua voz embargada, depois que a perdi, prometi a mim mesmo que nunca mais me permitiria amar assim. O medo de perder novamente era paralisante. Seus olhares se encontraram na luz suave da biblioteca. E agora? Helena perguntou, mal conseguindo respirar. Agora, ele respondeu, entrelaçando seus dedos aos dela. Percebo que o verdadeiro medo seria deixar o amor passar sem ao menos tentar. O momento foi interrompido por sons de passos apressados. Era Mohamed, carregando mais documentos. Senhor, perdoe a interrupção, mas encontramos algo nas investigações sobre Ricardo. Algo que pode mudar tudo. Helena sentiu seu coração disparar. Nas mãos de Mohamed,
Havia uma pasta grossa, e nos olhos do assistente, uma mistura de triunfo e preocupação. São registros de outras famílias, explicou ele. Outras mulheres e crianças que Ricardo abandonou em diferentes estados. Há um padrão, um esquema. A descoberta sobre o passado de Ricardo abalou Helena profundamente. Outras famílias, outras mulheres que haviam passado pelo mesmo pesadelo, era um padrão de comportamento que se repetia há anos. A doutora Beatriz trabalhou incansavelmente para contatar essas mulheres, construindo uma rede de testemunhas que fortaleceria o caso de Helena. Enquanto isso, a vida na mansão seguia seu curso, mas com sutis mudanças que não passavam despercebidas. Os olhares entre Helena e Kalil se tornavam mais longos, mais significativos. As crianças, especialmente Sofia, começavam a fazer planos que incluíam naturalmente tio Kalil em seu futuro. Uma manhã, durante o café, Sofia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Mamãe, por que você e tio Kalil não se casam? Assim poderíamos ficar aqui para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu seu rosto queimar, enquanto Kalil engasgava com seu café. Amira, do seu canto, não conseguiu conter um sorriso. Sofia, querida, começou Helena, mas foi interrompida por um alvoroço na entrada da mansão. Era Soraya, acompanhada por um homem que Helena nunca havia visto antes. Seu rosto estava marcado por uma expressão de triunfo mal disfarçado. Primo, anunciou ela, sua voz carregada de falsa preocupação. Permita-me apresentar Ahmed Al-Rashid. Ele veio especialmente de Dubai para conhecer sua hóspede. O homem se adiantou, seus olhos fixos em Helena com uma intensidade perturbadora. Senhorita Mendes, disse ele em um português surpreendentemente fluente. Ouvi muito sobre você. Na verdade, tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Kalil se levantou, sua postura tensa. Que tipo de proposta? Hamed sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Dirijo uma fundação que ajuda mulheres em situação vulnerável. Oferecemos moradia, educação e emprego em Dubai. Seus filhos teriam acesso às melhores escolas e você poderia terminar seus estudos em direito em uma de nossas universidades parceiras. Helena sentiu seu coração apertar. A proposta era tentadora, uma chance de recomeçar longe de Ricardo, com segurança financeira para seus filhos. Mas algo no olhar de Ahmed a incomodava profundamente. É uma oferta generosa, respondeu. Ela cautelosamente. Mas minha vida está aqui agora. Tenho meu trabalho, as crianças estão adaptadas. Pense bem, interrompeu Soraya. O conselho de família ficaria muito agradecido se você aceitasse esta oportunidade. A implicação era clara. Estavam tentando afastá-la de Kalil. Foi neste momento que Pedro, que havia permanecido quieto até então, correu para os braços de Kalil, agarrando-se a ele com força. Não quero ir embora. Quero ficar com o tio Kalil. O gesto inocente da criança pareceu tocar algo profundo. Tem Ahmed. Seu olhar endurecido suavizou-se por um momento, e Helena percebeu que havia mais naquela história do que aparentava. Mais tarde, após a partida dos visitantes, Amira revelou o que descobrira através da rede de funcionários. Ahmed havia perdido sua própria família em circunstâncias trágicas e, desde então, dedicava-se a salvar outras famílias como forma de redenção. Ele não é uma pessoa má, explicou Amira, mas está sendo usado por Soraya em seus jogos de poder. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Helena encontrou Kalil em seu escritório. Ele estava de pé junto à janela, observando a lua que banhava os jardins com sua luz prateada. Você está considerando a proposta de Ahmed? Já perguntou ele, sua voz traindo uma vulnerabilidade que Helena nunca havia percebido antes. Kalil, ela se aproximou, tocando suavemente seu braço. Como poderia partir? Este lugar, você, se tornaram nosso lar. Ele se virou para encará-la, seus olhos brilhando com emoção contida. Helena, eu... Mas antes que pudesse completar a frase, Mohamed rompeu no escritório, seu rosto pálido de preocupação. Senhor, acabei de receber uma ligação da escola. Sofia não está lá. Alguém a buscou mais cedo, alegando ser sua tia.
A notícia do desaparecimento de Sofia caiu como um raio sobre a mansão. Helena sentiu suas pernas fraquejarem, mas a mão firme de Khalil em seu ombro a manteve de pé. Em questão de minutos, Mohammed já havia acionado a equipe de segurança e as autoridades. As câmeras da escola mostram uma mulher usando hijab, informou Mohammed, analisando as imagens em seu tablet. Ela apresentou documentos que pareciam autênticos. Soraya, murmurou Khalil, seu rosto contorcido de raiva. Só pode ser obra dela. Mas Helena, observando as imagens com atenção, notou algo familiar no modo como a mulher misteriosa se movia. Não é Soraya, conheço esses gestos. Nesse momento, Pedro, que estava abraçado a Amira, falou com voz trêmula. Parece a tia Melissa. O nome atingiu Helena como um soco. Melissa era irmã de Ricardo, uma mulher que sempre apoiou o comportamento abusivo do irmão. Mas como ela conseguira documentos falsos? E por que agora? Khalil imediatamente convocou uma reunião de emergência em seu escritório. A doutora Beatriz chegou em minutos, junto com investigadores particulares e representantes da polícia. Temos que considerar que isso pode estar relacionado ao processo de guarda, explicou a advogada. Ricardo deve estar desesperado após descobrirmos seu histórico. Enquanto os adultos discutiam estratégias, Pedro se aproximou de Helena com um papel na mão. Mamãe, a Sofia deixou isso no meu caderno hoje de manhã. Era um desenho típico de Sofia, mas havia algo diferente. No canto do papel, quase imperceptível, estava escrito um endereço. Sofia sempre foi mais esperta do que imaginávamos, disse Helena, lembrando-se de como a filha havia percebido tantas coisas na mansão que os adultos nem notavam. Ela deve ter ouvido algo, percebido que algo estava errado. O endereço levava a uma antiga casa de campo nos arredores da cidade. Helena reconheceu o local. Era uma propriedade que pertencia à família de Ricardo, mencionada em algumas conversas do passado. É uma armadilha, alertou Mohammed. Eles querem atrair você para longe da proteção legal que temos aqui. Khalil, que estivera em silêncio por alguns minutos, finalmente falou. Então vamos mudar o jogo. Helena, você confia em mim? O plano foi elaborado rapidamente. Enquanto as autoridades se posicionavam estrategicamente ao redor da propriedade, Helena e Khalil se aproximariam pela entrada principal. A ideia era usar a suposta vulnerabilidade de Helena para atrair Ricardo e Melissa para fora de seu esconderijo. Durante o trajeto até a casa de campo, Helena sentiu o peso do medalhão que Amira havia lhe dado antes de partirem. Era da pequena Amira, explicara a governanta. Ela sempre dizia que era seu amuleto da sorte. Agora vocês duas precisam dele. Ao chegarem, encontraram Melissa na varanda. Sua postura arrogante mal escondendo o nervosismo. Sofia estava ao seu lado, seus olhos brilhando ao ver a mãe, mas permanecendo estranhamente calma. Finalmente decidiu ser razoável, disse Ricardo, surgindo das sombras da casa. Vim buscar o que é meu por direito. Eles não são seus pertences, Ricardo, respondeu Helena, sua voz firme. São nossos filhos. Foi neste momento que Sofia, aproveitando a distração dos adultos, correu para os braços da mãe. A menina tremia, mas seus olhos revelavam uma coragem surpreendente. Papai e tia Melissa estavam combinando de nos levar para longe, sussurrou ela. Mas eu sabia que você e tio Khalil nos encontrariam. Ricardo avançou ameaçadoramente, mas Khalil se colocou entre ele e Helena. Acabou, disse o sheik, sua voz carregada de autoridade. As autoridades já estão a caminho e temos todas as provas de suas ações. Como se fossem palavras mágicas, viaturas surgiram por todos os lados, luzes piscando na escuridão. Melissa tentou fugir, mas foi contida rapidamente. Ricardo, vendo-se encurralado, revelou sua verdadeira natureza. Você destruiu tudo, gritou ele para Helena. Era para ser um plano perfeito. Casar, sugar o dinheiro das famílias e depois sumir, funcionou tantas vezes. Suas palavras eram a confissão que faltava. Doutora Beatriz, que gravava tudo discretamente, sorriu com satisfação. O caso estava encerrado. Os dias que se seguiram ao resgate de Sofia foram de intensa atividade judicial. Ricardo e Melissa,
enfrentariam as consequências de suas ações, e as outras famílias que haviam sido vítimas de seus golpes finalmente teriam justiça. Helena obteve a guarda definitiva das crianças, com uma ordem de restrição permanente contra o ex-marido. Na mansão, a vida aos poucos retomava sua normalidade. Mas algo havia mudado fundamentalmente. A experiência tinha aproximado ainda mais a improvável família que se formara ali. Sofia, embora inicialmente abalada, mostrava uma resiliência surpreendente, agora mais próxima que nunca de Khalil. Uma tarde, enquanto observava as crianças brincando no jardim com Amira, Helena encontrou Khalil em seu lugar favorito, próximo ao balanço. Ele segurava uma pequena caixa de madeira entalhada. "Encontrei isso hoje", disse ele, abrindo a caixa para revelar pequenos tesouros infantis. Fotografias, desenhos, uma pulseirinha delicada. Eram coisas da minha Amira. Por anos, não consegui nem olhar para eles. Helena sentou-se ao seu lado, seu coração acelerando com a intimidade do momento. "E agora?" "Agora", ele sorriu suavemente. "Percebo que guardar essas memórias não significa viver preso a elas. Amira sempre será parte de quem sou, mas há espaço no meu coração para mais amor." No outro lado do jardim, Sofia havia convencido Pedro a participar de uma de suas apresentações improvisadas de piano. As notas desafinadas se misturavam às risadas das crianças e aos aplausos entusiasmados de Amira. "Sabe", continuou Khalil, seus olhos fixos nos filhos de Helena, "quando os encontrei naquela estrada, pensei que estava apenas ajudando uma família em necessidade. Não percebi que vocês acabariam me salvando também." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Khalil, Por favor, me deixe terminar", ele pediu suavemente, tomando suas mãos entre as dele. "Durante anos vivi como uma sombra de mim mesmo. A perda de Amira me convenceu de que não merecia ser feliz novamente. Mas então, você apareceu, com sua força, sua determinação, seu amor pelos filhos. E aos poucos, sem que eu percebesse, você e as crianças trouxeram cor de volta ao meu mundo." Neste momento, Soraya apareceu no jardim, mas algo em sua postura estava diferente. Ela observou a cena por um momento. As crianças brincando, Amira sorrindo, Helena e Khalil de mãos dadas, e seu rosto suavizou. "Primo", chamou ela, aproximando-se hesitante. "O conselho de família se reuniu hoje. Depois de tudo o que aconteceu, bem, eles perceberam que estavam errados. Sua felicidade é mais importante que tradições ultrapassadas." A notícia pegou todos de surpresa. Amira, que se aproximara para ouvir, não conseguiu conter as lágrimas de alegria. "Então", continuou Soraya, um pequeno sorriso se formando em seus lábios, "quando será o casamento?" Helena e Khalil se entreolharam, surpresos pela pergunta direta. Mas antes que pudessem responder, Sofia correu até eles, seus olhos brilhando de excitação. "Eu sabia", exclamou ela, pulando de alegria. "Eu sabia que ficaríamos juntos para sempre. Posso usar um vestido dourado? E o Pedro pode levar as alianças?" "Calma, querida", riu Helena, mas seu coração estava disparado. Olhou para Khalil, que sorria com aquele olhar intenso que ela havia aprendido a amar. "Na verdade", disse ele, levantando-se e, para surpresa de todos, ajoelhando-se diante de Helena. "Eu tinha planejado fazer isso de uma maneira mais privada, mas..." Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Helena Mendes, você e seus filhos trouxeram luz de volta à minha vida. Aceita se casar comigo e formar oficialmente a família que já somos em nossos corações?" Os meses que se seguiram ao pedido de casamento foram de intensa atividade na mansão. Helena, agora formanda do curso de Direito, dividia seu tempo entre os estudos finais, o trabalho no restaurante do Sr. José, que se recusava a aceitar sua demissão, e os preparativos para o grande dia. Soraya, para surpresa de todos, tornou-se uma aliada dedicada. Sua experiência em organizar eventos grandiosos da família Al-Rahman revelou-se invaluável. Ela e Sofia passavam horas discutindo cores, flores e decorações. A tia e a sobrinha, postiça, desenvolvendo um vínculo inesperado. "Sabe", comentou Soraya uma tarde, enquanto ajudava Sofia a escolher o tecido de seu vestido de daminha,
Você tem os mesmos olhos determinados de sua mãe e a mesma capacidade de transformar corações. Em seu escritório na empresa, Khalil também passava por transformações. O homem reservado e melancólico dava lugar a um líder mais presente e acessível. Seus funcionários notavam como ele sorria mais, como suas decisões incorporavam uma nova perspectiva sobre família e equilíbrio. "O senhor parece mais jovem", comentou Mohammed um dia, após uma reunião particularmente bem-sucedida. "É como se tivesse reencontrado seu propósito." Pedro, por sua vez, floresceu completamente. Suas notas na escola melhoraram significativamente, e seus desenhos antes solitários agora transbordavam de cores e figuras familiares. Em um deles, que passou a ocupar lugar de destaque no escritório de Khalil, a pequena Amira aparecia como um anjo, sorrindo para sua nova família. Uma tarde, enquanto organizava os últimos documentos para sua formatura, Helena encontrou Amira no quarto que antes estava fechado, o antigo quarto da pequena Amira. A governanta estava suavemente retirando os móveis antigos, substituindo-os por peças mais alegres e contemporâneas. "Está na hora", disse a senhora, suas mãos acariciando o antigo berço. Este quarto guardou memórias preciosas por tempo suficiente. Agora pode guardar novas alegrias. O quarto seria transformado em um espaço de estudos e brincadeiras para Sofia e Pedro, uma decisão que Khalil tomou após muita reflexão. "Minha filha sempre adorou compartilhar seus brinquedos", ele havia dito, sua voz embargada, mas serena. Ela teria gostado disso. Em sua última semana no restaurante, Helena recebeu uma surpresa. O senhor José, com lágrimas nos olhos, revelou que estava mudando o nome do estabelecimento para Família em Sabor. "Você me ensinou", disse ele, "que família não é apenas sangue, é quem escolhemos amar e proteger." A formatura de Helena foi um momento de triunfo coletivo. Na plateia, além de Khalil e as crianças, estava toda a família Al-Rahman, o senhor José, e até mesmo algumas das mulheres que haviam sido enganadas por Ricardo, agora unidas em uma rede de apoio mútuo. Quando seu nome foi chamado para receber o diploma, os aplausos foram ensurdecedores. Sofia e Pedro gritavam, "Essa é nossa mãe", enquanto Khalil, no fundo do auditório, secava discretamente seus olhos. Mais tarde, durante a pequena celebração, na mansão, Helena encontrou um envelope em seu quarto. Dentro havia documentos oficiais. Khalil havia iniciado o processo para que ela se tornasse sócia do departamento jurídico de sua empresa, especializado em casos de direito familiar e proteção a mulheres vulneráveis. "Não é caridade", explicou ele ao vê-la emocionada com a descoberta. "É reconhecimento. Você conquistou isso com seu próprio mérito." Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Helena caminhou até o jardim. A lua cheia iluminava as rosas que agora floresciam em abundância, como se celebrassem a nova vida que pulsava na mansão. Sentou-se no balanço, seu lugar favorito para reflexões, e foi surpreendida por Amira, que trazia uma xícara de chá de jasmim. "Quando você chegou aqui", disse a governanta, sentando-se ao seu lado, "esta casa era como um mausoléu de memórias congeladas. Agora, ela fez um gesto abrangente, indicando as luzes acesas, o som distante do piano que Sofia praticava, as risadas de Pedro vindo de algum lugar da casa. Agora é um lar novamente." O dia do casamento amanheceu com uma claridade especial, como se o próprio céu quisesse participar da celebração. Os jardins da mansão haviam sido transformados em um cenário de conto de fadas, com arcos de flores brancas e douradas, lanternas de cristal pendendo dos galhos das árvores centenárias e tapetes persas criando caminhos entre os convidados. Sofia, resplandecente em seu vestido dourado, ensaiava pela milésima vez seu papel de daminha, espalhando pétalas de rosas pelo caminho. Pedro, elegante em seu pequeno terno, segurava a almofada com as alianças como se carregasse o maior tesouro do mundo. No quarto principal, Helena se preparava com a ajuda de Amira e Soraya. Seu vestido, uma obra-prima que mesclava elementos ocidentais e orientais, havia sido desenhado especialmente para ela. No pescoço, o medalhão que um dia pertencera à pequena Amira brilhava suavemente.
Algo antigo, algo novo, algo emprestado, algo azul, recitou Soraya, ajustando o véu de Helena. O medalhão é antigo, o vestido é novo, o véu é emprestado da minha família e... Ela sorriu, mostrando uma delicada tornozeleira com safiras. Isto é seu algo azul. Amira, terminando de arrumar os cabelos de Helena, tinha os olhos marejados. Sabia, desde o primeiro dia, que você seria a pessoa que traria a luz de volta para esta casa. No jardim, os convidados começavam a se acomodar. Era uma mistura fascinante de culturas. A família Al-Rahman, em seus trajes tradicionais, os amigos brasileiros de Helena, as mulheres que ela havia ajudado através de seu trabalho no departamento jurídico, o Sr. José e sua família, todos unidos para celebrar aquela união improvável e maravilhosa. Khalil aguardava no altar improvisado, sua figura imponente suavizada pela emoção do momento. Ao seu lado, Mohammed sorria orgulhosamente como padrinho. O pequeno altar havia sido posicionado estrategicamente sob a mesma árvore onde o balanço, agora decorado com flores, ainda permanecia testemunha silenciosa de tantos momentos importantes. A música começou, uma composição especial que misturava melodias árabes tradicionais com a música preferida de Helena. Sofia iniciou sua caminhada, espalhando pétalas com a graciosidade de uma pequena princesa. Pedro vinha logo atrás, concentrado em sua importante missão com as alianças. Então, Helena surgiu. O burburinho dos convidados cessou instantaneamente. Ela caminhava sozinha pelo tapete de pétalas, sua figura radiante capturando a luz do sol poente. Seus olhos fixos em Khalil transmitiam todo o amor e gratidão que palavras não poderiam expressar. A cerimônia foi conduzida em português e árabe, simbolizando a união não apenas de duas pessoas, mas de duas culturas, duas histórias, duas famílias que se tornavam uma só. Quando chegou o momento dos votos, Khalil surpreendeu a todos, falando em português perfeito. Helena, sua voz grave estava carregada de emoção. Você me encontrou quando eu estava perdido nas sombras do passado. Através do seu amor, da sua coragem e da sua força, me ensinou que o coração pode se curar e crescer. Você e as crianças são um milagre que eu não sabia que ainda podia esperar. Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu: Khalil, você transformou nosso momento mais desesperador em um novo começo. Nos deu não apenas um teto, mas um lar. Não apenas proteção, mas amor. Você nos ensinou que família é muito mais que sangue. É escolha, é cuidado, é amor incondicional. Após a troca de alianças, conduzida por um Pedro extremamente orgulhoso de sua responsabilidade, o celebrante os declarou marido e mulher. O beijo que selou a união foi acompanhado por aplausos, lágrimas de alegria e o som cristalino dos sinos que Soraya havia insistido em incluir na decoração. Durante a festa, que se estendeu noite adentro, momentos mágicos se sucederam. Sofia surpreendeu a todos com uma apresentação especial ao piano, a música que tanto ouvira Khalil tocar nos primeiros dias na mansão. Pedro encantou os convidados com sua dança improvisada, misturando passos de balé que aprendera na escola com movimentos da dança tradicional árabe que Soraya lhe ensinara. Ao final da noite, quando as últimas lanternas ainda brilhavam no jardim, Helena e Khalil se encontraram novamente junto ao balanço. Ali, onde tantas conversas importantes haviam acontecido, eles contemplaram sua família reunida. Sofia e Pedro adormecidos nos braços de Amira, Soraya coordenando os últimos detalhes da festa, Mohammed organizando a partida dos últimos convidados. Sabe, disse Khalil, abraçando sua agora esposa, dizem que quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas às vezes, quando temos sorte, encontramos pessoas especiais que não apenas abrem portas, elas constroem casas inteiras. Helena sorriu, recostando-se no peito do marido. Acima deles, a primeira estrela da noite brilhou intensamente, como uma pequena Amira sorrindo para sua família finalmente completa e feliz.